O enorme pacote de infraestrutura do presidente Biden está no limbo depois que os republicanos do Senado bloquearam um debate sobre ele. Mas muitos continuam otimistas, pois a votação deve ocorrer na segunda-feira. Os procuradores gerais de todo o país divulgaram um acordo de 26 bilhões de dólares com grandes laboratórios farmacêuticos. Os fundos seriam usados para reduzir o vício e as overdoses de opioides. E sobre o turismo espacial comercial, muitos estão se perguntando quando ele estará disponível o suficiente para que o consumidor médio tenha acesso. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos, eu sou Marina Dalila. Vamos começar na capital dos Estados Unidos. O pacote de infraestrutura do presidente Biden ainda está no limbo. Os republicanos do Senado votaram na quarta-feira para bloquear o debate sobre o projeto. O senador Rob Portman, um republicano de Ohio, disse: "Estamos votando não hoje, não porque não estamos prontos, mas estamos dizendo que queremos aceitar este projeto de lei assim que pudermos. Achamos que será na segunda-feira." Mas os democratas dizem que é hora de pelo menos iniciar o debate. Sign of good faith from both sides that negotiations will continue in earnest and both sides are committed to reaching an outcome. Biden e um grupo de senadores bipartidários concordaram com o pacote de gastos de $1 trilhão em junho. Ele inclui financiamento para rodovias, sistemas de água e outros projetos de obras públicas. A Casa Branca apoia o esforço do senador Schumer para seguir em frente. I would remind you all that this agreement was reached almost a month ago, and we believe that not only is this achievable, we owe it to the families in red states and blue states who have waited so long for the improvements to their lives. Mas o acordo de $1 trilhão é apenas a primeira fase. Um projeto de lei subsequente incluiria cerca de $3,5 trilhões ao longo de uma década para mudanças climáticas e programas sociais. Biden disse na terça-feira que acredita que isso pode estimular um boom econômico por algum tempo. I think we're on a cusp of not only getting us out of the hole, but setting us on a path that's going to generate significant continued economic growth. O senador republicano Jerry Moran disse que prevê que todos os 50 republicanos votarão não porque não estejam interessados, mas porque ele está sendo feito de maneira errada. A Casa Branca disse que Biden continuará a trabalhar com os legisladores até que os dois pacotes estejam em sua mesa e ele possa assiná-los como lei. Outra área sobre a qual os republicanos estão desconfiados é a de como isso será pago. O senador Jerry Moran falou à Fox na terça-feira. I guess the reality is there's not quite a plan yet for how it's going to be paid for, and we need to see words on paper. We need an agreement. We're not there yet. Para pagar isso, Biden está propondo um aumento de impostos para empresários ricos. Isso aconteceu semanas depois que os senadores de ambos os partidos chegaram a um acordo com o presidente Joe Biden sobre o esboço de um projeto de lei que inclui 600 bilhões em gastos adicionais para reconstruir pontes, estradas e outras infraestruturas. A votação final foi de 49 a favor e 51 contra, sendo que 60 votos são necessários para avançar um debate. Este pacote é parte de uma estratégia de duas vias para promover a agenda econômica abrangente da Casa Branca, que inclui uma estrutura separada de $3,5 trilhões, com o restante da agenda de empregos e família de Biden. O valor está gerando medo da inflação, já que a demanda reprimida causou um aumento nos preços, mas, de acordo com um novo relatório da Moody Analytics, as preocupações de que o plano desencadeie uma inflação excessivamente alta e uma economia superaquecida são exageradas. O apoio fiscal que fornece é apenas o suficiente para empurrar a economia de volta ao pleno emprego após a recessão causada pela pandemia de Covid-19. Isso acontece enquanto o líder da minoria no Senado, Mitch McConnell, prevê que nenhum republicano apoiaria um projeto de lei para aumentar o teto da dívida federal. Ele disse ao Punchbowl News em uma entrevista na terça-feira: "Não consigo imaginar um único republicano neste ambiente em que estamos agora. Este vale tudo para impostos e gastos, para voltar para aumentar o limite da dívida." Acrescentando, acho que a resposta é que eles precisam incluir no projeto de lei de reconciliação. Isso ocorre enquanto o Congressional Budget Office disse na quarta-feira que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos deve esgotar seu limite de dívida em outubro ou novembro. O limite da dívida, também conhecido como teto da dívida, é o valor máximo da dívida que o Departamento do Tesouro pode emitir para o público ou outro governo federal.
O Congresso define o valor por meio do processo legislativo. O teto da dívida tem aumentado ao longo dos anos para financiar as operações do governo. O escritório de orçamento estima que, se o limite da dívida permanecer inalterado, a capacidade de tomar empréstimos usando essas medidas se esgotaria e o Tesouro provavelmente ficaria sem dinheiro em novembro de 2021. O relatório declara o momento e o tamanho da arrecadação de receitas e despesas nos próximos meses podem diferir visivelmente das projeções do Congressional Budget Office. Portanto, as medidas extraordinárias podem se esgotar e o Tesouro pode ficar sem dinheiro antes ou depois dos projetos do Congressional Budget Office. Em 30 de junho, um adicional de 6,5 trilhões havia sido emprestado, elevando a dívida federal para 28,5 trilhões de dólares. O novo limite da dívida está definido para ser decidido até agosto de 2021. Alguns estão levantando preocupação, observando que, desde que ele assumiu o cargo, Biden assinou um pacote de alívio de 1,9 trilhões e os democratas estão se preparando para pressionar por outro pacote de 3,5 a 6 trilhões de dólares para infraestrutura, ação contra as mudanças climáticas e outras iniciativas apoiadas pelos democratas para a mesa de Biden, com ou sem apoio republicano. O senador John Ernst disse em um comunicado à imprensa: apesar de ter quase 30 trilhões em dívidas, o presidente Biden e os democratas do Congresso continuam a propor trilhões em gastos adicionais de dólares dos contribuintes. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, entretanto, disse durante uma audiência no Congresso em junho que o teto da dívida deveria ser aumentado. Yellen disse na época: não aumentar o limite da dívida teria consequências econômicas absolutamente catastróficas, seria rigorosamente sem precedentes na história americana para os Estados Unidos. O governo estadual não cumprirá suas obrigações legais, ela prosseguiu dizendo: acredito que isso precipitaria uma crise financeira, ameaçaria os empregos e as economias dos americanos. Agora, quanto aos temores da inflação, Biden espera anular esses temores. Biden disse na quarta-feira que há inflação de curto prazo, mas insistiu que não seria problema no longo prazo. Ele argumenta que mais trilhões de dólares em infraestrutura proposta e gastos com rede de segurança social reduziriam a inflação. Biden disse em uma prefeitura em Cincinnati: a grande maioria dos especialistas, incluindo Wall Street, estão sugerindo que é altamente improvável que seja a inflação de longo prazo que saia do controle. E isso depois que os dados divulgados na semana passada mostraram uma inflação de junho mais alta do que o esperado, com o índice de preços ao consumidor, o IPC, subindo 0,9% no mês passado, atingindo uma alta de 13 anos. Nos 12 meses até junho, a inflação subiu 5,4%. O núcleo da inflação, que exclui os componentes voláteis de alimentos e energia, também subiu 0,88%, mais do que o dobro da estimativa. O núcleo do IPC ano a ano ficou em 4,5%, atingindo o máximo em 29 anos. Mas o plano de Biden de gastar mais para reduzir a inflação está sofrendo reações. O órgão de pesquisa de políticas do Comitê Nacional Republicano, RNC Research, não demorou a comentar. O plano de Biden é inflar sua saída da inflação com mais gastos inflacionários. Suas políticas são um imposto oculto para todos os americanos. Quanto ao presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, ele recentemente expressou preocupação com a inflação, dizendo que ele e seus colegas estão pensando em aumentar os preços. Mas o Fed deixou claro que não tem planos imediatos para aumentar as taxas de juros de níveis quase zero e reduzir seu programa pandêmico de compra de ativos. Enquanto o negócio de infraestrutura continua sendo debatido, vamos voltar para um tipo diferente de negócio. Os procuradores de todo o país divulgaram um acordo de 26 bilhões com grandes laboratórios farmacêuticos. Os fundos seriam usados para reduzir o vício e as overdoses de opioides. Este foi considerado o segundo maior acordo em dinheiro deste tipo na história dos Estados Unidos, atrás do acordo do tabaco nos anos 90. The $26 billion agreement will bring desperately needed resources home to each of our states, an estimated $750 million here in North Carolina, to help people struggling with opioid use disorder find hope, freedom from addiction, and happiness.
Os procuradores gerais expuseram os principais detalhes na quarta-feira, um dia depois de advogados de governos locais de todo o país dizerem que estavam prestes a fazer um acordo. Desde 2000, mais de 500 mil americanos morreram em decorrência de drogas prescritas, heroína ilegal e fentanil feito ilegalmente. Em 2020, houve um número recorde de casos e a procuradora do estado, Letitia James, apontou a destruição que essas drogas causaram nos nova-iorquinos. And to be clear, the numerous companies that manufactured and distributed this poison did so without any regard for human life and for the national crisis that they caused. Há 4 grandes distribuidores de drogas envolvidos. Os 4 são McKesson, Cardinal Health e American Source Bergen e Johnson & Johnson. O plano exigiria que os distribuidores de medicamentos McKesson, Cardinal Health e American Source Bergen pagassem 21 bilhões ao longo de 18 anos. Essas empresas enfrentam acusações de negligências que reforçaram o suprimento de analgésicos no mercado negro. Quanto a Johnson & Johnson, a fabricante do medicamento é acusada de minimizar a dependência dos opioides em seu marketing. De acordo com o plano, a empresa pagaria 5 bilhões em 9 anos. Os especialistas estão citando o negócio do tabaco de 200 bilhões como um alerta sobre o que pode acontecer com este. Nos anos 90, apenas uma fração do acordo do tabaco foi para ajudar as pessoas a parar de fumar e grande parte foi enviada para consertar estradas e equilibrar orçamentos estaduais. We can stop this thing, and I say that with some experience, in the world of what these settlements can and can't do. I believe we can do it. If we put the money where it needs to be. O especialista disse que a parte do dinheiro precisa ir para a educação e muito para o tratamento. Espera-se que 23 bilhões de dólares sejam usados para reduzir a crise dos opioides por meio do tratamento de viciados. O dinheiro seria distribuído em pagamentos anuais durante os próximos 18 anos, com as maiores quantias previstas nos próximos anos. Este gigantesco processo consolidou mais de 3 mil processos separados em todos os Estados Unidos. Mesmo assim, alguns acham que é muito pouco. O procurador-geral de Washington, Bob Ferguson, disse à CNBC: o acordo, para ser franco, não é bom o suficiente para Washington. E agora, antes de terminarmos, um breve olhar sobre o turismo espacial. Agora que os bilionários decolaram no espaço, muitos estão se perguntando quando ele será acessível o suficiente para o consumidor médio. O fundador da Amazon, Jeff Bezos, e o CEO da Virgin Galactic, Richard Branson, que foram lançados no espaço este mês, dizem que estão prontos para começar a oferecer viagens ao espaço sideral. It was just like the most incredible dream. Mas os especialistas concordam que voos espaciais acessíveis para as massas estão a décadas de distância, na melhor das hipóteses. O lançamento da Virgin Galactic em 11 de julho transportou apenas 4 passageiros e 2 pilotos, mas a Virgin Galactic já vendeu cerca de 600 passagens para voos futuros, no valor de até 250 mil cada. Na terça-feira, Bezos e 3 outros viajaram para o espaço sideral no foguete New Shepard. A empresa espacial do Blue Origin de Bezos já reservou quase 100 milhões de dólares em passagens para voos espaciais futuros. Um grande obstáculo é conseguir viajantes espaciais suficientes para entrar nesses foguetes, a fim de distribuir o custo. Bezos sugeriu que as espaçonaves precisariam transportar muito mais pessoas para tornar os voos amplamente acessíveis. These are, biplanes, and they're flying into a farmer's field and charging a small price to fly people around for a few minutes in the air. That's what we're doing right now. But you know where that barnstorming phase leads? To 787s. Mas os especialistas dizem que também precisa haver uma demanda significativa por viagens espaciais para preencher os assentos nessas espaçonaves maiores, não importando o preço. Quanto ao primeiro turista espacial, esse foi o milionário Dennis Tito, um empresário da Califórnia que pagou à Rússia 20 milhões em 2001 para levá-lo para a Estação Espacial Internacional. Ele foi o primeiro de 7 viajantes que pagaram milhões para voar no espaço. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima.